porque o tema é justamente isso, irmãos. Está lá em Jeremias 18, de 1 a 6, e eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias aí. Se puder projetar aqui também para nós, Caio, por favor. Desde já o saúde dos irmãos que estão nos assistindo, né, pelas redes sociais, de modo virtual. Que Deus possa alcançar você e que você se sinta alcançado por Deus através dessa mensagem também, porque Deus ama cada um de vocês. Irmãos, olha o que está dizendo lá em Isaías 18, versículo de 1 a 6. Jeremias 18, versículo de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe, irmãos, esse hino, por mais bonito que seja, por mais bonito que ele seja, e o hino que nós cantamos também aqui no nosso inário, né? Senhor, quebra minha vida e faz-a de novo. Ele não condiz com o texto da Bíblia. Porque eu vou convidar vocês a refletir na frase aqui, ó. Como vaso que ele de barro, como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. O vaso quebrou-se ou foi o oleiro que quebrou o vaso? E eu procurei até na linguagem viva, atual, corrigida, é o vaso que se quebra nas mãos do oleiro. Não é o oleiro que olha para o vaso e quebra o vaso. E aí sim, o vaso se quebrou e ele torna a fazer dele outro vaso, não o mesmo vaso. Olha que interessante. Então, não condiz muito. Achei bonito, ó Senhor. Quebra minha vida, faz de novo. Não estou aqui para ser quebrado, restaurado. Não. Deus não quer quebrar ninguém, irmãos. É nós que nos quebramos e endurecemos muitas vezes nosso coração diante do amor de Deus na nossa vida. Isso aconteceu com Faraó. Isso aconteceu com Saul. Saul endureceu seu coração diante das evidências que Deus fazia na vida dele. Então, não é para tirar a beleza do hino agora que vocês, toda vez que cantarem, mas na Bíblia não está escrito que Deus quebra, o oleiro quebra o vaso. Diz que o vaso se quebra nas suas mãos. Ele não perde a matéria-prima. Ele perde aquele vaso que se fazia e torna a fazer dele, daquele barro, um novo vaso, né? Sabe? É interessante, se o Caio pudesse colocar ali, eu não combinei isso com ele, procurem na internet, por favor, Caio, a imagem de um oleiro reclinado sobre a roda ali, com as mãos no barro, e imaginando que forma ele terá. Não precisa nem colocar um vídeo, só uma foto, se puder. Se não tiver, não tem problema não, porque eu podia ter combinado isso antes, mas veio agora na minha mente, né? Imagina só um oleiro inclinado sobre a roda, com as mãos sobre o barro, né? Com as mãos sobre o barro ali. Tem muitos, né? Olha só para você ver. E aí, com aquele monte de barro, imagina só isso aqui. Isso aqui, Caio, ó. Um montinho de barro. Dá para saber que forma vai ter ali, gente? Depois que ele colocar ali, com o vaso que está sendo se formado, dá, não dá? Mas ali dá para saber o que vai ser? Ali não dá para saber o que vai ser, né? Então a gente vai discorrer o sermão de hoje justamente sobre isso, sabe? Porque o barro, ele fala da nossa natureza. O barro não é algo pronto.
Ele não é rígido, nem acabado e nem perfeito. O barro, que a Bíblia fala aqui, ele é simplesmente somente possibilidade. Possibilidade de algo ser criado, possibilidade dele ser usado pelo oleiro e se transformar em algo de valor. Aquele monte de argila ali, tem algum valor ali naquele momento? Nenhum valor, né? Mas depois de formado, esculpido, lapidado, esmaltado e assado, pode ser que tenha grande valor. Vocês já viram falar das porcelanas chinesas da dinastia Ming? Já viram falar isso ou não? É a porcelana mais cara que existe no mundo. Ninguém conseguiu chegar na perfeição daquela dinastia e morreu com eles. Como se fazia aquilo lá, que tipo de barro, a temperatura do forno, o esmalte que usava, se perdeu. Assim como já viram falar do aço de Damasco, né? Ninguém sabe fazer mais. Nem a inteligência artificial consegue reproduzir a composição correta da quantidade de elementos, do forno, da temperatura, não consegue produzir mais, se perdeu. E de vez em quando, alguns arqueólogos aí acham as porcelanas famosas da dinastia Ming. Vale milhões de dólares um único exemplar. Imagina só um jogo de chá chinês, né, todo completo. Eu estava pesquisando na internet, mais ou menos 25 milhões de dólares um jogo de chá da dinastia Ming. Já pensou? É lindo, é maravilhoso. Mas um dia aquela porcelana era um montinho de barro qualquer. Ou foi e se tornou algo de muito valor. Mas no contexto aqui, assim somos todos nós. Nós carregamos na composição humana uma certa maleabilidade da nossa existência. Estamos sempre sendo formados, influenciados, modificados pela experiência, pelas dores, pelas alegrias e pelos desafios que nos rodeiam. Quem acredita, irmãos, ser barro pronto já se quebrou, vai se quebrar. Não dá, o oleiro não trabalha com barro pronto. O oleiro trabalha com possibilidade, com barro que aceita ser formado. Olha que interessante. E a gente vai falar algumas verdades aqui hoje sobre o barro. Não é sobre o oleiro. As verdades hoje é sobre o barro, que representa eu e cada um de vocês, né? Uma das verdades, serão 7 verdades, né? Mas uma separada das 6 aqui. Nós não somos estáticos. Somos obras em constante construção e aperfeiçoamento. Nós só seremos consolidados no grande dia da glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali seremos glorificados. Ali é como se nós tivéssemos acabado de sair da fornalha, do forno. E ali se tornou um vaso pronto. Porque antes do vaso ser assado, ele não é vaso pronto. Ele é o quê? Um protótipo, uma hipótese, né? Ele pode se tornar um vaso pronto. Existem algumas etapas para se fazer um barro. Para fazer um jarro, um vaso, uma porcelana qualquer, né? Sabe, irmãos? Eis algumas verdades aqui. A primeira delas é que o barro revela a nossa natureza. O barro não nasce pronto. Ele é apenas potencial. Ele pode se tornar a ser. Sabe? Ele é a matéria-prima do que ainda poderá ser. E muitas vezes, eu discuto muito com os meus alunos, e eles acreditam muito em destino. E muitos falam assim para mim, sabe, professor, não adianta. Eu vou ser igual meu pai, ser igual minha mãe. Minha família inteira é assim. Nada vai mudar na minha vida. Nós nascemos nessa situação e vamos morrer desse jeito mesmo. Olha, se existir um Deus que traça um destino desse, eu deixo de ser adventista nesse exato momento.
Verdade. Nós não podemos acreditar num Deus que traça um destino para que o Jonas seja feliz, mas a Andréia se passe um perrengue aqui na terra que ninguém pode imaginar. Que ela possa ser salva por causa do perrengue que ela está passando, chega lá no céu, que muitos acreditam que pela aprovação, pelos sofrimentos chegaremos ao céu, e ele aqui, por mais que tente, não consiga ser salvo. Mas que Deus é esse? Eu gosto muito do livro de Eclesiastes, que ele fala que Deus lança o sol e a chuva sobre todos. O sol e a chuva sobre todos aqui, irmãos, o que o livro de Eclesiastes quer dizer é o seguinte: Deus, ele lança a sua salvação sobre todos. Não é o sol e a chuva, literalmente falando. A oportunidade de salvação é para todos. Não existe aquele que possa ficar de fora do amor de Deus. Essa frase foi o William que falou na escola sabatina hoje. E está na minha mente até agora. Nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe, mesmo que você não conheça, mesmo que você nunca tenha experimentado esse Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Né? Assim somos nós, irmãos. Seres em formação, nunca concluídos, sempre abertos ao processo da vida. A primeira verdade: somos obra inacabada, sempre passível de ser transformado. Aquele que acha que já está pronto também, lê do engano. O próprio Jesus disse isso, né? Aquele que se acha salvo, está enganado. Está enganado. Né? Uma segunda verdade, e todas são bem interessantes: o toque do oleiro, ele não esmaga, ele orienta. Se você pegar um vídeo depois hoje e ver o oleiro trabalhando o barro, ele pega o barro e põe as mãos no barro e começa a apertar. E muitas vezes, eu estava assistindo um vídeo essa semana, o oleiro começa a brincar com o vaso, e aperta os vasos, passa pelo vão do dedo, ele molha a mão na água, aperta de novo, bate enquanto a roda está rodando, dobra, bate, soca, aperta, sai, espreme para os lados, volta de novo. E aí eu percebi que ele tinha que colocar a água no barro, para que o barro pudesse ficar com a maleabilidade que ele precisa. Só que se colocar água demais no barro, o barro começa a se desmanchar. Olha lá, olha que artifício, né? Começa a se desmanchar. E aí ele tem que espremer, bater, socar, sovar, para que a água evapore e fique na consistência perfeita. Olha que interessante. Molha demais, o calor das mãos, o movimento da roda, e a forma vai se formando, vai pegando forma, né? Irmãos, o oleiro trabalha com firmeza, mas nunca com violência. O oleiro é Deus. Nós estamos falando do oleiro aqui. Ele pressiona para dar forma, mas jamais para destruir. Assim é Deus, um Criador que toca, mas não anula a sua vida. Ele corrige, mas não oprime você. Ele pressiona, mas sempre com propósito de chegar no resultado que ele almeja, que ele precisa. Essa é a segunda verdade. O toque divino pode doer, mas sempre constrói, nunca destrói. A gente acabou de fazer uma oração por causa das dores da partida de uma amiga. Dói, perder dói. A separação dói. Mas ele diz aqui que sempre é para construir e elevar a nossa fé. Deus sempre vai permitir na sua vida e na minha vida o sofrimento, irmãos. Sempre vai permitir. Ele nunca vai negar alguém nesse mundo o sofrimento. Ele vai proteger você de todo o sofrimento. Vai passar junto com você todas as dores. Vai chorar com você. Mas livrar você do sofrimento ele não vai. Ele vai confortar cada um de vocês.
Vai confortar a mim também. Mas livrar do choro, ele não vai. Livrar da perda, da partida, da despedida, da morte, da doença. Nós somos seres humanos. Nós estamos num mundo de pecado desigual e injusto. E onde o pecado governa. Esse mundo não é governado por Deus. Deus tem todo o poder sobre esse mundo. Mas nesse mundo, ainda, enquanto estivermos aqui, estamos a sofrer a direção e governança do próprio diabo. Por isso que eu falei só depois da glorificação. Quando tudo se fizer novo, né? Primeiro vai começar com a nossa vida, nosso corpo, nosso ser glorificado. E já não estaremos mais nesse mundo. E quando nós voltarmos para esse mundo, a Bíblia diz que nós não sairemos da cidade santa. Enquanto Deus não restaurar toda essa terra. Olha que interessante. Os nossos pés, quando sair dessa terra, num corpo glorificado, não pisarão essa terra novamente, uma terra contaminada pelo pecado. Nós pisaremos essa terra novamente, totalmente restaurada e refeita. E aí Deus fala assim que nós sairemos e habitaremos, os 144 mil morarão com Deus dentro da cidade santa, e a grande multidão de salvos habitará a terra renovada e restaurada. Esse é o nosso sonho, nossa esperança. Eu não quero fazer, como as igrejas fazem voto aí, nem para mim não importa estar em 144 mil, para mim importa estar no céu, pelo menos na grande multidão, né? Irmãos, a terceira verdade, a roda do oleiro. O que é a roda do oleiro? A roda do oleiro é símbolo da vida, mas também é símbolo da ferramenta de Deus. Sem a roda, não existe olaria. Se a roda não rodar, não toma forma. Se a roda estivesse parada ali, como que a gente conseguiria fazer um vaso perfeito, equilibrado, dimensionado, com a roda que não está em movimento? Não tem como. Uma coisa interessante é que alguns pratinhos hoje de cerâmica são feitos por prensa. Mas são pratos que aceitam ser prensados. E geralmente são cônicos. Não sei se os irmãos vão entender a maioria dessa palavra cônica. É uma palavra, é como se fosse assim, irmãos. Ó. Assim, tá? Então você consegue colocar um molde dentro do outro e puxar, fica como se fosse um copinho de refrigerante ali, mais ou menos ali, cônico. Mas um vaso que começa fino, abre e fecha a boquinha lá em cima. Como que posso prensar um vaso desse e tirar o que está de dentro para fora sem desmanchar o que foi feito? Então, todos os vasos que você vê que não é cônico, são feitos por mãos humanas. É interessante. São feitos por mãos humanas, principalmente aqueles abaulados, bem arredondados mesmo, bem achatados. Enfia o braço lá dentro e vai moldando por dentro, né? E depois vai tirando. É uma arte mesmo, sabe? Esses que são prensados não têm valor nenhum. Você vai lá no busca-busca, você compra até por centavos lá. 80 centavos, R$1,50. Agora, compra uma porcelana artesanal para você ver quanto você vai pagar. Né? Sabe, irmãos, o barro não é moldado apenas pelas mãos do oleiro. O barro é moldado pelo movimento da roda. E a roda é a nossa vida. E é a ferramenta de Deus. A roda do oleiro gira sem parar, e gira, e gira, e gira. E a cada volta ela traz possibilidade de correção, de aperfeiçoamento, de lapidação, de controlar ali a espessura do barro, das paredes do vaso, o diâmetro, a altura.
Cada giro, uma possibilidade de correção. Uma possibilidade de uma nova forma. Essa roda, irmãos, ela simboliza a vida que cada um de nós temos aqui nesse mundo. Sabe? Todo mundo, todos nós aqui, estamos em cima dessa roda girando nesse exato momento. E alguns não estão aceitando as pressões das mãos do oleiro sobre o barro. Tentam escapar pelas mãos do oleiro. Ou se tornam rígidos demais e se quebram nas mãos do oleiro. E mais o oleiro está ali, insistente, girando, pedalando. É o oleiro que define a velocidade da roda. Ah, mas a minha vida está girando demais. A minha vida gira, gira, gira e parece que está no mesmo lugar. Irmãos, geralmente, um vaso, ele toma forma e ele cresce para cima. Aquele monte esparramado vai pegando forma e vai se estendendo para cima. E muitas vezes você enxerga só em volta, mas você não olha para cima. Pegando aqui metaforicamente, o oleiro está acima do barro que ele está se formando. Olhe para cima e olhe para os olhos do oleiro. Ele está te formando, apesar dos movimentos da roda. Ele está te tocando e muitas vezes você está achando que ele está te esmagando. São impressões que Deus tolera na nossa vida, muitas vezes por nós não o conhecermos de verdade. O pai, quando corrige um filho, e eu fui muito corrigido por pai, principalmente para minha mãe, a gente acha que a mãe é má. A gente acha que não era bem assim, precisava ser com tanta rigidez, tanta disciplina. E a gente cresce e a gente chega no momento de ser pai também e de corrigir os filhos também. E a gente percebe que a mão da mãe nunca machucou. Que a mão do pai nunca machucou, né? Os antigos aí falam que pé de galinha não machuca pinto, né? Já ouviu falar isso ou não? É uma linguagem, é uma linguagem caipira da nossa região aqui. Pé de galinha não machuca os pintinhos, né? Pé de galinha não machuca pinto. E vocês já viram a galinha cuidando dos pintinhos? E ela pisa, 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 pisa e eles vão por baixo, mas todos estão debaixo dela ali. Sabe, irmãos? As voltas que damos, os ciclos que enfrentamos, os altos e baixos, os retornos ao mesmo ponto aparente. Minha vida está do mesmo jeito. Não sai daquilo. Olha, pode ser que se você sair daquilo, você perca a sua salvação. Quem sou eu para julgar a sua vida? Mas tem esperança. Tem esperança. Mas eu acredito que nesse mundo, Deus não permite que a gente mude muitas vezes algumas coisas da nossa vida, ou não alcance algumas coisas, porque nós estaremos perdendo a nossa salvação. Eu acredito nisso aí. O único destino que Deus traçou para mim foi de ser salvo. E se Ele traçou um destino para mim ser salvo, Ele vai fazer de tudo para que eu possa ser salvo. Mas Ele vai respeitar a minha vontade. Sabe? A roda é, irmãos, o tempo, as experiências, as mudanças, as estações da alma, os momentos de dor, as repetições que você acha que é repetição, que é repetição, que é repetição, que é repetição. E eu vou fazer uma analogia com meus alunos. Sabe quando que eu paro de repetir um conceito? O Robson gosta de exatas também, eu sei que gosta. Quando que um professor de matemática para de repetir um conceito, Robson, você sabe? Quando aprenderam. E o aluno fala, professor, mas que chato, de novo a mesma coisa, professor. Mas eu percebi que você ainda não aprendeu. Você não consegue se lembrar ainda.
Quando você se lembrar, eu mudo o conceito. Sabe, repetições na nossa vida também pode ser um grande aprendizado, irmãos. É um grande aprendizado. Porque as repetições ensinam, sabe? Os começos e os recomeços. A roda gira e depois volta para o mesmo lugar. Gira e volta para o mesmo lugar. Começos e recomeços. Quantas vezes você tentou andar nos caminhos de Deus certinho? Fez, nossa, vai chegar agora daqui 2 semanas aí, 3 semanas, nós vamos fazer voto de um ano de 2026, ler a Bíblia durante o ano inteiro, estudar a lição 7 dias por semana, andar nos caminhos do Senhor, trabalhar na obra, na função de cada departamento. Quantos votos nós faremos e quantos não serão alcançados, irmãos? Mas graças a Deus existe o quê? Os recomeços. Imagina se cada ciclo da sua vida fosse único e não houvesse possibilidade de recomeçar de novo. Já parou para pensar? Se você errasse e Deus falasse assim, ó, acabou. Não tem mais solução. É uma vez só que se pode errar nessa vida. Já pensou, irmãos? Hã? Imagina uma mulher que errou na escolha do seu casamento. Apanhou, foi humilhada. Mas ela errou. A mãe avisou, esse rapaz não presta para você. Esse menino não vale nada. E ela insistiu. Imagina só. Você, o resto da vida, sem nenhuma chance, né? Nenhuma chance, é complicado. Sabe, graças a Deus, Deus é Deus das infinitas chances. Enquanto nós estivermos sendo influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, a nossa vida é um sopro. Ela tem um começo e ela não tem um recomeço sem Jesus Cristo. A nossa amiga Luana faleceu hoje. Ela teve um começo. E Jesus, eu tenho certeza disso porque o pastor a ungiu, ela estava consciente e ela voltou nos últimos momentos da vida dela, nos últimos dias da vida dela. E ela teve um recomeço com Jesus. Mas só existe recomeço com Jesus, irmãos. Ninguém que fechar os olhos nesse mundo sem Deus vai recomeçar depois que ser ressuscitado. Ninguém. Sabe? Mais do que isso, a roda é ferramenta do trabalho na mão de Deus. Por isso vai um conselho aqui. É por meio dela, por meio da própria vida, que tudo acontece com cada um de nós. Ele molda o nosso caráter, essência e traça o nosso destino. Então, não despreze o giro da roda. Não amaldicie o ciclo que você está passando, mas que de vida que eu tenho. Por que o meu irmão, o meu vizinho, o colega de igreja, o colega de escola sabatina tem uma vida melhor que a minha? Eu sirvo tanto a Deus quanto ele serve. Eu escutei essa semana. Por que Deus tem que nos chamar pela dor? Escutei essa semana. Se ele é simplesmente amor, ou somente amor, como falou para mim, então eu não consigo reconhecer Deus dessa forma, que usa a dor para chamar os seus filhos. Como que fala com uma pessoa dessa, que está perdendo tudo, passando por um momento terrível, falar que Deus continua sendo amor, apesar dele permitir o sofrimento para cada um de nós? É difícil, irmãos. Aí a gente lembra do quê? Deus permitiu que o seu filho sofresse também, cada um de nós. Aí eu falava assim, aí muitas pessoas falam erradamente assim: se Deus permitiu que o seu filho morresse por causa de nós, você acha que não ia permitir que o seu filho? Quem é o seu filho perto do Filho de Deus?
Piora a situação, não piora? Olha como é que é difícil falar isso. Eu já escutei gente falando isso. Deus permitiu o filho dele morresse e ia permitir que eu e você e o seu filho também morresse. Olha, melhor ficar de boca fechada. É melhor. Sabe? A terceira grande verdade, irmãos, é essa: a vida é a roda. E Deus a usa para nos formar. E ela vai estar sempre em movimento. Ela nunca vai parar. E muitas vezes vai voltar para o mesmo lugar. E Deus vai te tocar no mesmo ponto. Ele vai te apertar no mesmo lugar. Porque daquele lugar o vaso quer se deformar naquela parte. E Deus quer trazer de volta. E Deus comprime, Ele aperta, Ele conduz. Mas tudo para que o barro possa ser formado num vaso de valor, né? Irmãos, a quarta verdade: o fogo que transforma o barro em vaso. Nenhum vaso se fortalece apenas sendo moldado pelas mãos do oleiro, pelo giro da roda e pelo calor do sol. Nenhum vaso. E quando se forma um vaso pelo oleiro, ele pega aquele vaso pronto, aquela obra de arte, aquele jarro, aquela porcelana, e ele leva para que a umidade possa evaporar. Se ele for colocado dentro do forno com muita água na sua composição, sabe o que vai acontecer? Vai dar bolhas de ar. A água, quando ferve, ela dá bolhas de ar. Vai ter deformações, aquele vaso que parece casca de tangerina. Eu já vi algumas porcelanas desse jeito com defeito. Aqueles vasos xícara que tem umas bolhas no meio, parece casca de laranja. Ou também ele vai trincar e rachar. No lugar, a água e o vapor, ele quer sair para algum lugar. E acha um caminho para sair aquele vapor, e naquele lugar começa uma trinca, e aquela trinca tende a se aumentar. Sabe, é necessário que esse vaso ainda seque sozinho, sem as mãos do oleiro, sem estar na roda, para só depois entrar na fornalha. E a fornalha, irmãos, ela é símbolo das provas, das perdas, das dores e pressões. Ela não destrói, mas ela vai fortificar e consolidar a composição daquele barro, daquela argila. Olha que interessante. É tão simples, né? A gente olha um montinho de argila pegando forma, tem que colocar água, tem que pôr pressão, agora tem que se retirar a água, agora tem que colocar calor, agora tem que ser assado, para só depois ele ser consolidado. Forte. Vocês sabiam que uma das coisas mais fortes do mundo é a porcelana? Ela é mais forte que o aço. E uma das coisas mais duras que ela é o diamante. Mas vocês sabem essas torres de alta tensão, que tem de um morro até o outro? O que isolam os fios da torre são porcelanas. Quantas toneladas vocês acham que pesa um cabo de mais ou menos 80 milímetros de diâmetro, de mais ou menos 2, 3 quilômetros de distância? Você imagina só, sai de lá, vem aqui, 2 quilômetros, prende nessa porcelana. Nessa porcelana sai de lá, mais 3 quilômetros, 2 quilômetros, 4 quilômetros de peso puxando para baixo, de um cabo de 80 milímetros. 8 centímetros assim, ó. E ela não quebra. Não quebra. Tá? No YouTube tem um vídeo de uma prensa que vem prensando materiais. E colocaram uma porcelana dessa embaixo. Destruiu a prensa. Foi a experiência que até o rapaz que faz o vídeo assim, bem amarga. Porque tudo era destruído pela prensa. E destruiu a prensa. E ficou muito caro para ele arrumar essa prensa.
Uma prensa industrial gigantesca. Destruiu a prensa. A porcelana entrou dentro da prensa e depois ela não conseguia ser tirada de lá de dentro. O metal absorveu a porcelana. Eu fico imaginando que Deus quer fazer a mesma coisa comigo e com você. Ele quer, depois de todo o processo desse mundo, nos tornar indestrutíveis pelo pecado. Porque nós vamos se tornar indestrutíveis. Nós não vamos morrer mais, não vamos sentir dor, não vamos chorar, não vamos sentir tristeza. Nada poderá nos abalar. Seremos ou não seremos indestrutíveis? Deus quer nos tornar isso também, irmãos. Sabe? É Ele que define a nossa resistência, que sela quem nós vamos ou podemos nos tornar. Essa é a quarta verdade. As provações não deformam a obra. O calor não deforma o vaso, ele consolida. Ele termina a obra. E mais duas verdades bem rápidas. A quinta verdade, a singularidade como marca do Criador. Pesquisando sobre esse sermão, e principalmente lá no Nordeste, tem bastante artesãos lá de cerâmica. E tem uma que é bem famosa, que chama cerâmica Marajoara. Já viram falar disso? Tem, não tem? Vocês... Marajoara. E uma cerâmica com bastante colorida, com bastante desenhos assim. E cada peça é uma peça diferente. Pode ter o mesmo tamanho, mas a mesmo diâmetro, um pouquinho diferente. A abertura do cabo que pega, tudo é um pouco diferente. O desenho, a forma, um pouco mais tinta, menos tinta, sabe? Um vaso mais redondinho, mais fininho. A verdade é que não existe duas obras iguais feitas pelo mesmo artesão. São obras singulares. E a singularidade, irmãos, é a quinta verdade. Você é único. Deus não fez duas pessoas iguais a você. Eu tenho alguns alunos que são gêmeos idênticos. E eu descobri que até o DNA é idêntico. Só muda a impressão digital. E o olho. A íris também muda. Tem olho azul do mesmo jeito, olho castanho do mesmo jeito, mas a íris muda e a impressão digital. Mas se um cometeu um crime e deixar a genética ali, ninguém sabe quem cometeu o crime. Até os genes são iguais. Sabe? Só que a personalidade deles é totalmente diferente. Eu tenho duas alunas, uma alegre, brincalhona, pequenininha, sexto ano. Alegre, brincalhona, cativante, a outra é fechada, quieta, não gosta de muita conversa, sabe? Idêntica. Você olha assim, parece que o cachinho no cabelo resolveu você fazer o mesmo cacho também. É interessante. Isso é interessante, mas dá para definir quem é cada uma pelo comportamento e pela genialidade de cada uma delas. Pela postura, pelo caráter de cada uma delas. Por mais que você seja igual, talvez um gêmeo idêntico, Deus te define pelo caráter que você tem. Você é singular. Singular. Singular quer dizer que é único. Por isso na língua portuguesa fala assim, singular e plural. É único. Não tem duas pessoas iguais a você. Né? Nós não somos cópias. Comparar é uma ilusão. Assim como cada vaso tem uma função, uma utilidade, uma estética, uma história, comparar é fazer uma ilusão. E eu detestava quando minha mãe me comparava com outra pessoa. Hein? Nossa, como eu queria morrer. Porque ele não faz o que você faz. Falei, vou falar o que para ela, né? Falar o que para ela, né? Ele não faz o que ele faz, mas não faz mesmo, não é eu. Né? E eu também não faço o que ele faz. Irmãos, somos projetos únicos. Você, Pedro, que acabou de se converter agora, que se batizou, você é um projeto único que um dia saiu da mente de Deus e agora foi consolidado. Se tornou um vaso de grande valor.
Cada um de nós, irmãos, passamos ou vamos passar por todos esses processos na vida. Sabe? A assinatura, que é a quinta verdade, é a assinatura de Deus, é a sua singularidade. Você é a assinatura de Deus no universo. Quando Deus te fez, Ele colocou a sua assinatura ali. Pertence ao Criador. Tem uma frase, eu até me esqueço. Por criação e por redenção. Ele te criou, mas Ele também te comprou com o próprio sangue dele na cruz do Calvário, que é Cristo Jesus. Então você pertence a Deus duas vezes. Por ser criado e por ser comprado. E olha, comprar aquilo que já te pertence deve ser ruim. Eu comprar aquilo que já pertence a você mesmo deve ser muito ruim. Mas para Deus é algo maravilhoso. Ele importa, para Deus ele não enxerga o prejuízo, ele enxerga o lucro, né? Ele morreu por todos e nem todos entrarão no reino dos céus, mas aqueles que entrarão através do seu sacrifício é lucro para Deus. Deus vê isso como lucro. Você é lucro para Ele. Foi comprado por um preço imensurável. E a última sabedoria, irmãos. O barro não discute com o oleiro. Ele não luta. Ele não resiste. Ele apenas se entrega. Quando o barro luta com o oleiro, o barro se quebra nas mãos do oleiro. Não, nunca, jamais será Deus que vai te quebrar. Por isso que eu falei, eu não concordo, eu acho que é meio equivocado a letra do hino. Porque Deus não é Deus para te quebrar. Deus é Deus para te refazer, para te restaurar, para ter uma nova forma, porque vai ver aquela forma que a gente tem já não serve mais. Eu não posso entrar no céu com esse tipo de caráter que eu tenho. Eu tenho que me permitir ser refeito. Eu tenho que me permitir estar nas mãos do oleiro e aceitar todas as pressões da mão, da roda girando, do tempo, para que eu possa entrar no reino dos céus. E nessa entrega, irmãos, a beleza nasce. Essa é a sexta verdade, a mais difícil. A verdadeira maturidade é confiar nas mãos daquele que molda e na roda que gira. Porque a velocidade da roda é o oleiro que determina. Sabe, para terminar, em tudo isso, irmãos, imagine Deus reclinado sobre uma roda de oleiro e você sendo um monte de barro sem nenhuma forma ali ainda. Pode ser que você ainda não tenha forma. Pode ser que você esteja sentado na igreja durante 20, 30 anos, mas você não tem forma nenhuma ainda. Mas o mais importante é que você está na roda do oleiro, que a roda está girando e que as mãos do oleiro estão te contendo, estão te formando, estão te moldando. E um dia você vai ter a forma que o oleiro determinar. Sabe? Em tudo isso há intenção. Eu gosto muito dessa palavra, depois que o Juninho um dia pregou aqui sobre intencionalidade. Eu sempre estou usando meus sermões agora. Tudo isso há intenção, há cuidado, há direção, há um oleiro divino que não desiste da obra que ele começou. Ele jamais pegará aquele monte de barro e parará de pedalar, porque antigamente era no pedal. E falou, não serve. Ele jamais fará isso. Sabe? Enquanto a roda da vida girar, enquanto o oleiro estiver com as mãos no barro, e quando o fogo vier, será apenas o selo final de algo precioso que está sendo revelado. Porque no ateliê eterno, irmãos, Deus é o oleiro, a vida é a roda e nós somos o barro nas mãos do oleiro. Meu desejo e minha oração, nós possamos refletir sobre essa mensagem.
sabe? Não nos quebremos nas mãos de Deus. E se por acaso nos quebrarmos, como o profeta viu, que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, Deus está pronto para refazê-lo de novo. Essa é a mensagem que Deus fala, não farei com vocês, ó casa de Israel, assim como esse oleiro faz com esse monte de barro. Quantas vezes vocês se negaram a mim? Quantas vezes vocês escolheram a idolatria? Escolheram outros costumes? Se misturaram com os povos? E eu estou aqui sempre refazendo vocês de novo. Que a nossa vida possa ser assim, irmãos. Que um dia o fogo vai vir. E o fogo vem para nos consolidar, para determinar o que cada um de nós seremos. Se vamos entrar no céu ou vamos ficar fora dele. Convido aqui as irmãs da mensagem musical, nós possamos refletir essa mensagem.